Bem-vindo de volta. Quando enviamos uma transação para ser executada na blockchain, essa transação tem que ser enviada como um JSON. JSON é um tipo de formatação de dados baseado em objetos JavaScript. Isso aqui é um exemplo de um JSON. Veja que é uma forma de dados com vários campos, to, from, value, data. No caso de uma transação, tem até mais campos do que esse aqui. Porém, nessa aula nós vamos nos focar nessa propriedade, data, que é a propriedade que indica qual função vai ser executada num contrato inteligente e os argumentos dessa função. Então, note, quando nós escrevemos um contrato inteligente, a função tem um nome, function, temos aqui uma função pega número, e temos aqui uma outra função, altera número, que tem um parâmetro. Porém, quando nós enviamos uma transação para ser executada, nós não colocamos uma string, execute pega número. Não, o que nós passamos é um campo em hexadecimal. Então, nós temos que codificar a execução dessa função, por exemplo, pega número em um valor hexadecimal. E essa codificação é feita da seguinte forma. Ela tem duas partes. Os primeiros 4 bytes, os primeiros 8 caracteres que eu tenho que enviar é a chamada assinatura da função. Ela indica qual função deve ser executada. Após os 4 primeiros bytes, os próximos bytes, e aí é um tamanho arbitrário, valores dos argumentos da função, caso a função tenha argumentos, né? Caso a função tenha parâmetros que requeira argumentos. Então, nessa aula, nós vamos ver como descobrir a assinatura da função. E a assinatura da função são os 4 primeiros bytes do hash QCAC256 do identificador da função, do nome da função, seguido pelos seus parâmetros. Aqui está argumentos, mas deveria ser parâmetros. Isso aqui pode parecer estranho, mas vamos ver então como fazemos isso. Por exemplo, vamos lá. Se eu quero a assinatura dessa função, pega número. Eu venho aqui e copio a função, por exemplo, o identificador da função, seguido pelos parâmetros, no caso não tem nenhum parâmetro, e eu tiro o QCAC 256 dele. Eu venho aqui no site, que eu posso tirar o QCAC 256 online, vou colar, e veja que ele tirou o hash, né, o QCAC 256 é o hash. Isso aqui tem 32 bytes, porém eu quero apenas os primeiros 8 bytes. Os primeiros 4 bytes, os primeiros 8 dígitos. 1 byte, 2 bytes, 3 bytes, 4 bytes. Vou copiar, vou vir aqui no remix e vou colocar como um comentário. Esse número 48F1F7D4 é a assinatura desta função aqui. Vamos ver se é isso mesmo. Eu vou salvar esse contrato inteligente, vou fazer o deploy e vou executar essa função pega número. Pega número, executei. Para executar esta função, eu passei para a máquina virtual do Ethereum, lá naquele campo data, esse valor aqui, 48F1F7D4. Vamos ver isso. Eu vou clicar aqui em debug, para fazer o debug dessa transação. E vamos ver aqui lá no CalData, que é exatamente esse CalData, é exatamente esse campo data, foi o que eu enviei para ser executado. Note aqui, 48F1F7D4. Exatamente este valor aqui. Vou parar o debug. A gente também poderia ter visto aqui o call. Vou abaixar. Veja que no input está exatamente esse 48F1F7D4. Então, é exatamente assim que a gente calcula a assinatura da função. Vamos pegar uma outra função. Agora, altera número. Vou copiar. Vou lá no QCAC, vou colar. Só que a gente tem que ter cuidado com algumas coisas. Primeiro, para gerar a assinatura da função, nós não colocamos o nome do parâmetro, apenas o tipo do parâmetro. Então, aqui seria só o int. Porém, o int não é o nome verdadeiro do parâmetro. O int é um apelido para o int 256. Então, aqui é o int 256. Então,
Este aqui é o hash QCAC 256 deste identificador da função com o parâmetro, porém a gente quer só os 4 primeiros bytes. 1, 2, 3, 4. Vou copiar, vou aqui, vou escrever como um comentário, certo? E vamos ver lá no debug, eu vou executar essa função. Vou vir aqui, vou executar essa função, altera número. Agora eu tenho que passar um parâmetro, um argumento para esse parâmetro. Vou executar. Vamos vir aqui no input. Ou melhor, vamos lá no debug. Vamos lá no debug. Vamos ver qual foi o callData. Veja, o callData agora teve uma assinatura da função, os 4 primeiros bytes, seguido do argumento. O argumento não vamos ver nessa aula, vamos ver apenas a assinatura. A assinatura foi 2B C9 77, não, 7773. 2B C9 7773. Então, acertamos, calculamos aqui a assinatura da função através do QCAC 256. Vou voltar aqui, tiramos o QCAC 256 do identificador da função, seguido do parâmetro, e pegamos os 4 primeiros bytes. Na próxima aula, vamos continuar a ver questões de assinatura e argumentos de uma função baseada na ABI do contrato.